Agora, então, boa tarde a todos, né? Como a Aldeilda me apresentou, eu já vou dar andamento naquilo que é a nossa palestra, né? A nossa aula, a aplicação da aromaterapia na atenção básica. Eu não tenho como não iniciar essa palestra, esse momento, não trazendo aquilo que são as políticas, né? As políticas públicas. A PNPIC, como é chamada, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, ela hoje, né, através da portaria 971, de 3 de maio de 2006, ela se trouxe e se fez presente nas nossas vidas há 16 anos atrás. E há 16 anos atrás, quando essa política ela foi aprovada pelo Ministério da Saúde, né, pelo gabinete ministerial, houve uma grande felicidade para os militantes das práticas integrativas. Tá? E com isso, alguns anos depois, né, a gente pode dizer que 16, 14, 12 anos depois, a aromaterapia entrou para aquela primeira instância de práticas, né, que estava lá na política. Então, no 21 de março de 2018, ou seja, 12 anos após a política já ter sido aprovada, instalada, implementada, né? 12 anos após é que a aromaterapia ela pôde se adentrar para esse rol efetivamente, vamos dizer assim, real, né? Dentro daquilo que é a política nacional de práticas integrativas. E ela passou a se configurar como uma PIX, como uma prática integrativa. Antes disso, nós já estávamos trabalhando com a aromaterapia, né? Nós fomos pioneiros aqui na Bahia, em Salvador, e fomos pioneiros também de outros momentos que vocês vão ver durante a palestra, naquilo que se refere à aromaterapia dentro do SUS, e principalmente dentro da assistência básica, né? E secundária, que foi o nosso primeiro momento aqui em Salvador, na Bahia, no Hospital das Clínicas, com o ambulatório de práticas integrativas do Hospital das Clínicas, que é coordenado pela doutora Diana Brasil, a qual eu agradeço e honro desde sempre, né? E que trouxe, que fez, que milita efetivamente por essas práticas estarem dentro do SUS aqui da Bahia, tá certo? Então, a gente vê aqui no slide que em 21 de março de 2018, a portaria 702, ela anexou, né, o anexo 4 do anexo 25º, ela aprovou e definiu a prática de aromaterapia, dentre outras, né, para o SUS, né, e atendendo às diretrizes da política nacional dentro do SUS. Então, foi um dia bastante festivo para mim, pois eu me senti presenteada por esse momento. E aí, o que eu vou trazer? Eu vou trazer um pouquinho para vocês daquilo que são os óleos essenciais. Tá? O que é os óleos essenciais? O que é aromaterapia? Como surge esse termo, né? Aromaterapia? Porque para os farmacêuticos, aromaterapia não quer dizer muita coisa. Para os farmacêuticos, são os óleos essenciais. Para os cientistas, são os óleos essenciais. Doutor professor Craveiro, na Universidade Federal do Amazonas, né? Ele não trata de aromaterapia, ele trata de óleos essenciais.
Então, é sobre esses insumos que nós vamos falar um pouquinho. Os óleos essenciais ou aromaterapia, como é mais conhecido, é uma prática integrativa e complementar em saúde, sendo ela um resolutivo efetivo e comprovado no resgate da saúde e bem-estar. E tendo as plantas medicinais aromáticas como principal fonte de extração desses insumos, que tem as ciências farmacêuticas como sua fundamentação teórica. Então, assim, quando você busca saber o que é o óleo essencial é um insumo extraído de plantas aromáticas, porque existem as plantas medicinais não aromáticas, e aí a gente pode ter como exemplo o hibisco, tá certo? E todo mundo conhece, né? Os princípios ativos, a potência daquilo que é o hibisco, que é uma planta medicinal, e a rosa, por exemplo. Então, são duas flores, tá certo? Mas são duas flores diferenciadas devido àquilo que em biologia a gente chama de clado, ou seja, é a mesma raiz, planta medicinal, porém com galhos, né, com clados diferenciados. Uma é aromática e a outra não. Ambas são medicinais, tanto a rosa, né, que a gente tem os princípios ativos da rosa, o linalol, o geraniol, que eles são tranquilizantes, né? Eles são ansiolíticos, e ela tem um aroma maravilhoso, e o hibisco que não tem aroma. Então, a partir desses princípios, nós constituímos que os óleos essenciais, eles são esses insumos extraídos das plantas medicinais aromáticas, tá? E toda essa fundamentação teórica que consiste, inclusive, aquilo que é o desenvolvimento das nossas pesquisas dentro das ciências farmacêuticas. É uma outra ciência que também estuda bastante e desenvolve bastante pesquisa a partir dos óleos essenciais, é a química, né? Então, professor Craveiro, doutor professor Craveiro, na Universidade Federal do Amazonas, ele desenvolve suas pesquisas a partir desse lugar da química, tá certo? O termo aromaterapia, ele foi criado entre 1881 a 1950, tá certo? Pelo René Maurice de Gattefossé, que foi um engenheiro químico, tá certo? E que iniciou os estudos mais aprofundados a partir da química e da bioquímica daquilo que são os óleos essenciais, devido a um acidente pessoal que ele teve no seu laboratório, e foi ele o grande criador, né, do termo aromaterapia, porque a partir desse incidente que ocorreu com ele, em seu laboratório, ele utilizou os óleos essenciais para sanar com aquilo que a medicina alopática não estava dando jeito, né? E aí, para conhecer e trabalhar com os óleos essenciais, se faz sim necessário conhecer as plantas, seus princípios ativos, sua química, sua bioquímica e todas as suas propriedades fisiopsicoterapêuticas, para fazer o uso correto dessas substâncias por meio de uma análise sintomatológica apresentada a partir do sujeito que chega para você. Tá? Isso permite a escolha da melhor opção para o uso desses óleos essenciais e de uma maneira mais ampla, poder promover esse bem-estar, poder promover esse resgate da saúde, e promovendo esse benefício integral disso que é os óleos essenciais, que é a aromaterapia e que é essa prática integrativa. Tá certo? Quero trazer aqui para vocês uma diferença que é muito importante e que, a partir dessas diferenças,
as pessoas podem ter um olhar mais ampliado sobre a aromaterapia, sobre aromatologia e sobre psicoaromaterapia. Então, são 3 termos diferenciados e que incita a estudos diferenciados sobre os óleos. Tá certo? Então, a parte das ciências farmacêuticas que estuda as características e especificidades dos óleos essenciais na biologia e na fisiologia humana e nos seus diversos sistemas, circulatório, neuromuscular, endócrino, metabólico, imunológico, dentre outros sistemas, respiratório, cardiológico, tá certo? Em vista dos potenciais farmacológicos, químicos e bioquímicos, mediante as diversas aplicações terapêuticas dos óleos essenciais. Como assim, Ana? Isso não é aromaterapia, isso chama-se aromatologia. Quando nós estudamos os óleos essenciais para aplicação como uma possibilidade de resgate da saúde, ou seja, utilizando os óleos essenciais com fins terapêuticos, a gente chama isso de aromatologia, tá certo? E a aromatologia, ela passa a ser utilizada a partir de uma consulta. Então, não é pegar um olhinho e começar a utilizar, como nós vemos muito aí fora, nas redes sociais, que as pessoas pegam olhinhos e estão tomando e não sabem o mal que está fazendo. Óleo essencial tem toxicidade, a gente vai falar disso aqui, tá certo? E é muito importante que as pessoas prestem atenção e tenham essa consciência de que os óleos essenciais é oriundo das ciências farmacêuticas e que, como tal, tem efeito adverso, toxicidade, reações adversas, tá certo? Então, assim, tem dosagem, tá? Porque os óleos essenciais, eles são altamente exponenciais. Então, nesse lugar, nós podemos compreender que os óleos essenciais... Quem com esse negócio desse? Alguém está falando aí. Pessoal, por gentileza, eu estou fechando o áudio aqui, mas e o vídeo, eu peço que a compreensão. Pronto. Só eu joguei no lixo, né? Eu acho, peraí. Então, como eu estava falando, né? A gente está vendo aí fora a utilização dos óleos essenciais de uma maneira assim bastante irresponsável, né? Porque as pessoas acham que um cheirinho, que algo natural não tem contraindicação, não tem toxicidade. Tem sim, gente. A gente sabe disso, né? Então, na aromatologia, os óleos essenciais passam a ser utilizados a partir de uma consulta e de uma formulação específica. Ou seja, os óleos essenciados é como um medicamento homeopático. Você vai na consulta e o médico te indica, faz a indicação ali de um homeopático, você leva a receita nessa farmácia, nesse local, né? E eles vão manipular essa sinergia, que eu chamo de sinergia biográfica, porque é da pessoa, tá certo? Específica para você, tá certo? E com isso a gente cria um produto aromático, ou como eu os chamo, né? De fitoaromáticos. Eu tenho um estudo desenvolvido a partir do lugar da fitoterapia, e eu compreendo que a partir das plantas medicinais, tá certo? Os óleos essenciais se enquadram aí também nesse lugar de fito, né? E eles podem, sim, a nível de futuro, hoje não existe isso, mas isso é uma grande fatia de um conhecimento que os pesquisadores precisam ampliar seu olhar para começar a desenvolver isso, porque enfim, é a possibilidade de cura de uma forma mais natural, integral, tá certo? De uma forma mais respeitosa ao nosso corpo. Então, eu chamo esses produtos aromáticos de fitoaromáticos, né? Fito porque vem da mesma raiz das plantas medicinais, só que dos insumos
oleaginosos dessas plantas desse clado, que são as plantas medicinais aromáticas, né? Sendo que sua utilização abrange diversas formas de assimilação, dentre elas a orientação para ingestão. E aí vocês podem até, inclusive, colocar isso como uma perguntinha. Mas, Ana, óleo essencial faz ingestão? Sim, faz ingestão. E vocês ingerem óleo essencial sem nem saber, porque o azeite de oliva é um óleo essencial vegetal, o azeite de dendê é um óleo essencial vegetal, a cúrcuma é um óleo vegetal essencial, dentre muitos outros produtos oleaginosos que nós ingerimos no nosso dia a dia e que nem nos damos conta disso, tá certo? Mas é importante a gente se dar conta disso e é importante ter essa consciência desse lugar de entendimento e conhecimento que os óleos essenciais podem sim ser ingeridos e, inclusive, sorvete de menta é feito com óleo essencial, chiclete de menta, Halls, né? Esses docinhos também levam óleo essencial, só para vocês se antenarem aí. Os óleos essenciais são ricos em múltiplos princípios ativos, o que os tornam fármaco em potencial, com a qualidade e a eficácia comprovada. Tudo isso levando em consideração sua farmacotécnica e sua farmacodinâmica e suas formulações dinamizadas, pois os óleos essenciais são princípios ativos de altíssimas taxas exponenciais. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que uma gota de óleo essencial pode equivaler, por exemplo, a 24 xícaras de chá. Então, se nós pararmos e pensarmos que, meu Deus, se uma gota equivale a 24 xícaras de chá, e uma xícara já me surte o efeito que eu desejo, né? E aí a gente vai pegar uma raiz muito conhecida de nós, e que ela é fantástica, o óleo essencial é fantástico, a raiz também, o chá dessa raiz também é maravilhosa, né? Que é o gengibre. Então, assim, a gente pega pedacinhos de gengibre, né? Não chega quase nem a 1 grama de gengibre, a gente coloca ali na água quente, faz um chazinho e a gente vê o quão forte é esse chá. Imagine você tomar de uma vez só 24 xícaras de chá de óleo de gengibre, ou de chá de gengibre, né? Isso equivale a uma gota. E os óleos essenciais, nessas suas taxas exponenciais, ele vai variando de óleo a óleo, tá certo? Então, é muito importante a gente prestar atenção, a gente ter mesmo esse conhecimento para que a gente não busque a enfermidade achando que está trazendo a saúde, né? Porque as coisas aí fora do jeito que estão realmente de fazer medo, principalmente na utilização dos óleos essenciais. E aí eu vou trazer para vocês aquilo que é o tema da palestra, né? A aplicação da aromaterapia na atenção básica. Eu tinha que trazer toda essa introdução para que a gente pudesse chegar aqui de uma forma mais ampliada, de uma forma a reconhecer esses insumos como esses potenciais de prevenção de agravos, tá certo? De proteção da saúde, de promoção da saúde, tá certo? Então, atendimento e aromaterapia na primeira instância de saúde, ou seja, nas unidades básicas de saúde, dentre outros, né? A unidade da saúde da família, nos postos de saúde. Então, isso aqui em Salvador, ele se deu em alguns pequenos momentos, tá? De uma maneira assim tímida, eu diria tímida, né? Palestras foram realizadas em vários postos de saúde, eu participei de muitas delas, né? Levando esse conhecimento para as pessoas, buscando desenvolver esse conhecimento a partir daquilo que as pessoas têm dentro de casa, porque eu entendo particularmente que quando uma pessoa vai a um posto de saúde, não é que ela esteja buscando logo esse lugar de hospital, como era antigamente,
e que foi muito bem colocado, né? Nesse momento da saúde, que o SUS, ele coloca essas 3 instâncias, e cada processo do adoecimento, ele foi dividido e ele foi enquadrado, tá? Então, a pessoa que busca um posto de saúde, ela não está adoecida como alguém que está no hospital, tá certo? Ou já passando em processo de recuperação, como alguém que busca um ambulatório. Ela está no princípio, né? É uma gripe, pode ser algo até grave, tá certo, gente? Mas é a porta de entrada para a saúde. São os postos de saúde, são as unidades de saúde da família, né? Então, nesse lugar, o lugar do conhecimento se faz necessário para que essas pessoas possam, inclusive, dizer, nossa, mas eu tenho isso na minha cozinha. Então, foi muito isso que eu fui fazendo quando eu era convidada a estar nesses lugares, né? Dizendo a essas pessoas que na cozinha delas, elas tinham os seus remédios, como é designado dentro da farmácia, né? Porque medicamentos são alopáticos, são industrializados. Os remédios nós podemos ter no fundo do quintal, em uma planta medicinal, tá certo? Então, desse lugar de prática integrativa, aproximar esse serviço, oferecer esse serviço à comunidade, é o que viemos fazendo muito timidamente. Isso parou um pouco com o processo da pandemia, mas eu espero que isso retorne, né, para que nós possamos estar trazendo esse conhecimento à população, principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo no nosso país. E aí eu tenho aqui 2 exemplos, tá certo? Uma foto que foi tirada em Manaus, né? Eu tenho uma certa ligação com Manaus, na unidade de saúde 020, né? O20, que é chamada Oeste 20, né, que é da Prefeitura de Manaus, que fica localizada no bairro de Compensa. Então, o pessoal lá já está trabalhando com a auriculoterapia, faz divulgação dos benefícios da técnica, ou seja, eles, entre os usuários, né, eles passam esse conhecimento para que esses usuários possam estar também fazendo isso com os seus, praticando, né? Fazendo a prática da aurículo com os seus familiares, com os seus vizinhos, dentro da sua comunidade, tá certo? Lá eles têm algo muito legal, porque é a tenda itinerante. Então, eles vão de bairro em bairro, fazendo essas práticas, né? Trazendo essa chamada. Essa daí é uma colega minha, essa que está aí nessa foto, né? Aqui. E aí, essa tenda itinerante vai levando essas práticas para a comunidade, tá certo? Então, nós temos lá a técnica de Reiki, a auriculoterapia, a aromaterapia, as orientações, né? Como eu falei para vocês, as palestras de plantas medicinais, a distribuição de mudas dessas plantas medicinais. É um projeto muito legal, que super deu certo, e que a Prefeitura de Manaus, né, conseguiu implantar, o Estado também, né, o Amazonas, ele conseguiu realmente abarcar as práticas integrativas e fazer acontecer de uma maneira muito simples e também efetiva para aquilo que é a comunidade, tá certo? Do lado de cá, foi aqui do lado, né, de Salvador, em uma unidade de saúde da família, que nós estivemos juntos e fizemos, foi em 2018, efetivamente, nós fizemos uma palestra em Lauro de Freitas, numa das unidades de saúde da família, em Portão, né? O gestor dessa unidade fez o convite, eu aceitei, e naquela época estava um surto de dengue, né? E aí nós fomos ensinar, através das plantas aromáticas, né, das plantas medicinais aromáticas, como combater aquela dengue. E foi, assim, uma revolução, porque de maneira muito simples, de maneira muito efetiva, o nível de dengue diminuiu no município, e isso foi
passado às outras unidades de saúde e foi passado dentro da comunidade, e entre eles isso foi se propagando e houve essa efetiva baixa, né, na época 2018, desses casos de dengue e de chikungunya, que estava na época também, tá? Então, esse é um trabalho do qual eu posso falar porque eu participei, né? Outros estados, outros municípios podem estar atuando, e eu acredito que sim, tá certo, mas que eu não tenho conhecimento, porque, enfim, né? Eu falo daquilo que me toca. Então, a atenção básica ela é caracterizada por esse conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a proteção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Então, é nesse lugar onde as práticas integrativas se alocam. Não tem como ser diferente, tá certo? Porque é no lugar da promoção, é no lugar da manutenção, é no lugar da prevenção, tá certo? E que nós podemos estar atuando com as práticas integrativas. Mas, Ana, as outras instâncias também podem advir às práticas integrativas? Sim, e principalmente a aromaterapia, né? Que é a prática que nós estamos falando aqui. E desse lugar de aromaterapia na assistência básica, o efeito ele é muito positivo e ele é muito eficaz nesse retorno de saúde e bem-estar, nesse retorno de promoção e de prevenção. A aromaterapia, ela se faz efetiva, principalmente por essa comprovação científica daquilo que são os princípios ativos dos óleos essenciais, né? A gente não tem como desvincular isso, né? A aromaterapia se faz presente, atinge as diretrizes daquilo que é o seu lugar no SUS, que é a assistência básica, e, logicamente, as outras instâncias também, né? Mas o seu maior local de atuação do lugar de PICS é, sim, nesse lugar de prevenção e promoção da saúde, né? Que de acordo com a PNPICS, é o logradouro oficial das PICs e da aromaterapia. E aqui, se vocês podem observar, isso aqui é a capa de um livro que foi traduzido tem pouquíssimo tempo, tá certo? Tem mais ou menos 1 ano que esse livro foi traduzido, aromaterapia médica, né? Aromaterapia feita por médicos, para médicos. Então, é desse lugar realmente de saúde. Na comunidade, tá certo? Então, a gente faz alguns trabalhos dentro de algumas comunidades, aqui dentro de Salvador. Essa daqui é umas fotos, né, das minhas alunas atuando dentro da comunidade. Então, ela se faz presente nas associações de bairro, ela presta serviço de cuidados aromáticos, facilita o aprendizado do autocuidado, com a realização de palestras, workshops de plantas medicinais, promovendo esse lugar de resgate das práticas tradicionais, dos chás, dos escalda-pés, dos banhos de assento, dos banhos de folha, tá certo? No intuito mesmo de promover essa prevenção à saúde, esse bem-estar daquilo que é o dia a dia da comunidade, tá certo? Então, nós praticamos muito isso, e isso foi uma atuação na comunidade da escola baiana. E aí, um segundo momento, tá certo? Para quem é aí da área do ambulatorial, tá? A segunda instância de saúde, unidade de saúde ambulatorial, tá certo? Como eu trouxe para vocês logo no princípio, nós fizemos parte, né? Nós fazemos parte do ambulatório Magalhães Neto, junto com a doutora Diana, que está aqui presente conosco sempre, né? Então, esse era o nosso ambulatório, e nós atuávamos e atuamos, né, no presente com a aromaterapia dentro de um ambulatório, tá certo? Dentro de uma instância, que é a segunda instância, que é aquela instância aonde os casos de baixa complexidade e que oferece
um risco não tão imediato à vida do paciente. A aromaterapia se faz presente no intuito de sanar essas questões básicas, né? Tendo em vista o atendimento integrado e eficaz. E aí, como é que isso acontece, integrado e eficaz? Então, o ambulatório da dor, o ambulatório de infecto, o próprio Hospital das Clínicas nos requisitava para que nós pudéssemos estar integrando e complementando as suas práticas, né, terapêuticas. Então, desse lugar de entendimento, nós estávamos ali no ambulatório atendendo, sim, aos usuários que tinham essa baixa complexidade, né, de adoecimento, e ajudávamos, colaborávamos, contribuíamos com esse resgate da saúde dessas pessoas, além de também oferecer suporte ao hospital. E não só ao Hospital das Clínicas, né, mas também, como vocês estão vendo aqui, nós podemos interagir durante um tempo com o Hospital Irmanduce. Então, nós, antes de toda essa pandemia acontecer, né, nós estávamos nesse movimento de promover a aromaterapia dentro desses locais. Não sei se vocês recordam, né, lá no princípio da palestra eu trouxe que nós somos fomentadores, né, e precursores de algumas coisas. Essas fotos que você está vendo, que vocês podem ver aqui, ó, que eu estou traçando aí com a mãozinha, tá certo? Essa menina aqui, ela é do administrativo do Hospital das Clínicas, tá certo? E nós fomos o primeiro ambulatório no Brasil a receber óleos essenciais pelo Ministério da Saúde. Nós, quando eu digo nós, eu digo eu, Ana Cláudia, e aos meus alunos que sempre estão me apoiando, né? Nós criamos aquilo que eles chamam de CATMAT, né? O catálogo de materiais dos óleos essenciais no Ministério da Saúde. Então, fomos nós os criadores do CATMAT em relação aos óleos essenciais. E o ambulatório, o núcleo de práticas integrativas do ambulatório Magalhães Neto foi o primeiro ambulatório no Brasil a receber óleo essencial através do SUS e do Ministério da Saúde. Eu sou muito feliz com esse trabalho que eu realizei dentro do ambulatório, e eu sou muito feliz que hoje tem óleo essencial no SUS, está lá, tá certo? Basta saber pedir, basta saber requisitar, tá certo? E foi junto com essa moça que nós fizemos esse trabalho. Ela na representação do hospital e do ministério, e nós na representação daquilo que era o ambulatório de aromaterapia dentro daquilo que era o núcleo de práticas integrativas do Magalhães Neto. Tá certo? Então, existe óleo essencial no SUS, gente, isso está registrado, isso está cadastrado, existe um cadastro nacional, tá certo? De materiais aonde os óleos essenciais estão especificados e está lá disponível para a gente pedir, tá bom? Basta saber pedir. Então, falando um pouquinho sobre essa toxicidade, tá certo? Eu trago aqui a minha Bíblia, né? A farmacognosia, que é uma das bíblias do farmacêutico. Eu estou graduanda de farmácia devido a esse meu apaixonamento pelos óleos essenciais, e não tem outra forma de nós estudarmos óleos essenciais que não seja através das ciências farmacêuticas. Qualquer outra forma de estudo, para mim, quando eu faço relação óleo essencial, saúde, o fundamento que chega são as ciências farmacêuticas. Então, quando me trazem os óleos essenciais a partir de um lugar de apenas um cheirinho, eu sempre digo, olhe, apenas um cheirinho pode surtar uma pessoa. E os meus alunos, né, que deve ter alguns,
aí nessa sala, né, podem falar melhor do que eu, do que esses efeitos colaterais dos óleos essenciais atuam na nossa psique, nas nossas emoções, tá certo? E atuam no nosso físico, tá certo? Então, pode sim levar a um pico de hipertensão, tá certo? Você cheirar um óleo assim, ó, rapidamente. Ah, mas que coisa linda, o vidrinho, olha que maravilha, vamos cheirar? Essa cheiradinha, essa inalação que nós fizemos aqui, pode levar você para a emergência de um hospital com um pico de hipertensão. E se nós não estudarmos isso, se nós não conhecermos isso, nós estamos não trazendo saúde, e sim promovendo adoecimento nas pessoas. Então, é muito importante que nós tenhamos conhecimento dos óleos essenciais a partir desse lugar de saúde, que são as ciências farmacêuticas, que é a química, tá certo? Eu reverencio os químicos, mas eu preferi ir para as ciências farmacêuticas, tá certo? Tem a ver mais com o humano, né? Porque eu sou da área de humanas. Então, isso tem essa toxicidade, tem esse efeito colateral, tem esse lugar de promover adoecimento. Então, não é apenas um cheirinho, não é uma coisa boa, tá certo? Eu não sei se vai ser possível, deixa eu trazer aqui, né? Esse aqui é um vídeo, são 2 vídeos, tá certo? Aonde eu mostro efetivamente a toxicidade, o que o óleo essencial, dito, entre aspas, um óleo bom, um óleo que não promove nada de ruim a ninguém. O que ele promoveu em em um potinho de um pote plástico, né? Ele simplesmente derreteu o pote plástico. Eu realmente não estou sabendo como colocar esse vídeo, mas eu fiz algumas provas de toxicidade e aí eu comprei uns potinhos de acrílico. Então, acrílico é mais forte do que plástico, tá certo? A resistência do acrílico é muito mais efetiva, muito mais forte do que um potinho plástico. Então, eu comprei vários potinhos de acrílico e coloquei um algodãozinho e coloquei simplesmente 3 gotinhas de óleo de rosa. E ele simplesmente derreteu o acrílico. Ele perfurou o acrílico. E aí as pessoas estão utilizando o óleo de rosa como se fosse algo não tóxico, como se fosse algo, tudo ok. E não é assim, gente. Imagine isso na sua pele. Se perfura um acrílico, imagine isso na sua pele. Então, óleo essencial são substâncias com altíssimo exponencial de princípios ativos. Então, não podemos estar utilizando óleo essencial diretamente na pele. Os óleos essenciais, eles precisam de carreadores para serem diluídos, dinamizados, a partir da necessidade de cada pessoa. Então, nós temos que ter, sim, esse lugar de uma anamnese para conhecer o que a pessoa tem, porque se você passa, por exemplo, um óleo de alecrim, né, para alguém, e que você não sabe que esse alguém sofre de hipertensão, você leva essa pessoa para o hospital. Isso é muito perigoso. E isso é o que está acontecendo aí fora. E isso é o que a gente tem que chamar a atenção nesse momento para quantas e quantas pessoas não estão chegando nas unidades emergenciais a partir dos óleos essenciais. Tá certo? Então, o capital, tá certo? Ele inebria a consciência das pessoas para que as pessoas acreditem aquilo que eles querem, tá certo? E uma determinada marca que não é brasileira, que vem lá dos Estados Unidos, tá certo? Chega no nosso país
e coloca que tudo é fantástico, que tudo é maravilhoso, que você pode beber, que você pode usar na pele, que você pode dar para seus filhos. Não é assim, gente. Por favor, isso aqui é um apelo que eu estou fazendo a vocês. Por favor, não façam isso. Óleo essencial é tóxico. A gente tem que saber utilizar. A gente tem que estudar para entender a química e a bioquímica desses insumos, para que amanhã ou depois vocês não estejam dentro de um hospital, nas emergências hospitalares, sem saber por quê. Tá certo? Então, assim, um caso efetivo, uma ex-aluna minha, no São Rafael, me ligou às 9 horas da noite, me pedindo, pelo amor de Deus, me diz o que é que eu passo na boca de uma criança de 1 ano, porque a criança não tinha mais para onde chorar, a boca da criança toda inchada. Por quê? Porque a vizinha que vende fulano de tal, que vende a marca tal, disse para a mãe que era para passar o óleo de cravo na gengiva de uma criança de 1 ano, porque estava saindo dentinho, que parava a dor. Olha que loucura! Então, assim, nesse momento nós temos que estar muito atentos àquilo que querem passar para a gente como se fosse algo, um cheirinho apenas. Não tem efeito colateral, não tem toxicidade, não tem consequências adversas. Tem, tá certo? Essa criança sofre até hoje, tá? E graças a Deus tinha um mercadinho do lado, onde ela pôde comprar um óleo carreador, um azeite de oliva para passar na boca dessa criança, porque não teve nada dentro do hospital, não teve medicamento algum dentro do hospital que pudesse parar com aquilo. E foi aí, e ainda bem que ela estava na emergência, tá? Que ela me ligou, me pedindo o que fazer. Então, desse lugar, tá certo? Que pena que não dá para passar o vídeo aqui, vocês iriam ver que o óleo de rosa corroeu um pote de acrílico. Se ele faz isso com um pote de acrílico, imagine com o nosso estômago, com o nosso esôfago, com a nossa laringe. Imagine. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tá certo? Esse é um outro vídeo aqui do lado, onde um dos alunos, né, está fazendo um produto para ser oferecido, para ser ofertado às pessoas lá no ambulatório, e também em uma determinada unidade de saúde aqui de Salvador, que nós tínhamos esse contato e que nós fazíamos esse produto para ser entregue nessa unidade, tá certo? Os óleos essenciais é um insumo que fará parte da mudança de paradigma e trará um novo futuro à saúde da humanidade, tendo em vista uma nova clínica ampliada e humanizada. E eu digo que a aromaterapia é a possibilidade de estar desperto, consciente e em equilíbrio na vida. E não é só na vida pessoal, é na vida da comunidade, na vida da humanidade, tá certo? Estão aqui todas as minhas referências, tá certo? São pesquisadores aprofundados dentro daquilo que são os óleos essenciais e suas abordagens na química orgânica, nos compostos naturais, tá certo? Trabalhando principalmente os terpenos, isso também é química, o teor e a composição química dos óleos essenciais, a química e a sociedade, a química e a ciência central, princípios de químicas voltado para o meio ambiente, tá certo? Os produtos naturais e a química medicinal moderna, a introdução à química ambiental, a química dos chás, tá? Então, é desse lugar, eu fico agradecida e eu abro as perguntas a partir de agora, tá? Acho que o que eu tinha para falar para vocês, eu já falei um bocado. É isso. Parabéns, Ana Cláudia, realmente Obrigada. muito interessante. Aqui no chat, os colegas estão parabenizando, né? Encantados com todas essas informações que você traz, né? Que é ciência, né? Que é estudo. Então, eles estão aqui parabenizando. Mas tem algumas perguntas, eu vou fazer assim, bloco de duas, né? Para não... Sim.
Então, é o seguinte, Paulinha diz aqui que ela nunca soube que essa temática, né, era estudada na faculdade, e ela disse que é uma pena, ou seja, na época, então, que ela estudou, eu entendi que ela não teve essa oportunidade. E Sim. também, aí vou fazer a segunda pergunta de Jocicleide, que ela pergunta se existe algum curso, se você sabe, né, pelo Ministério da Saúde, sobre essa temática. Bom, seria muito bom se nós pudéssemos militar pró-curso, né? Dentro disso, que é o Ministério da Saúde. Seria maravilhoso se nós pudéssemos levar essas informações para essas pessoas a partir desse lugar. Porque até então eu só conheço a partir das faculdades privadas, né? Então, sim, eu tenho um curso que é ofertado pelo Centro de Formação Ciranda dos Aromas, Instagram Ciranda dos Aromas, e pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Então, são instituições privadas, mas eu gostaria muito de poder estar ensinando tudo isso que eu sei a partir de um lugar, de uma instituição pública, né? Porque esse é o lugar, já que nós estamos falando de saúde pública. Perfeito. Ana Paula também, ainda sobre o mesmo assunto, que ela tem interesse pela aromaterapia e também queria saber sobre cursos para formação, aí você já respondeu, né? Vamos, Thaisa disse que estava assistindo a palestra, achando super interessante, Amanda também, que adorou a palestra, estava amando, muito esclarecedora. Então, Gesilene, ela pergunta como funciona, se é feita a distribuição dos aromas gratuitamente, se existe esse serviço. Se existe... Não, desculpa, não entendi. Estava lendo aqui o chat e me perdi da sua fala. Gesilene, tranquila, é por isso que eu não gosto Sim. de fazer várias, né? Porque para você se Sim. concentrar Vou em até uma, pagar né? aqui, para não ler mais nada. Gesilene, que é uma pessoa que sempre que ela pode, ela está aqui participando com a gente. Então, ela pergunta se a distribuição, se existe nessa distribuição dos aromas gratuitamente. Se não foi isso, Gesilene, depois você coloca no chat, né? Mas foi assim que eu entendi aqui. Se Então, existe essa distribuição. Então, o CATMAT foi feito, ou seja, o catálogo de materiais foi feito. Nós tivemos a primeira remessa de óleos essenciais, né, para o nosso ambulatório, a nível de Brasil, e logo em seguida veio a pandemia. Então, isso deu um stand-by, deu uma cortada, né? Eu não sei como será agora, a partir, né, do retorno, no momento em que isso retornar, como será isso, né? Mas naquela época, em 2019, princípio de 2020, nós estávamos recebendo, sim, e sim, nós oferecíamos gratuitamente, porque se nós recebemos do Ministério, se nós recebemos via SUS, é para que isso seja ofertado de maneira gratuita, né? Mas hoje eu não sei aonde isso acontece. Paulinha pergunta aqui se terá curso, se você sabe, quando terá curso de capacitação em aromaterapia para profissionais da atenção básica. Se terá e se você sabe quando. Então, eu gostaria muito, Paulinha, né, que a CESAB pudesse me chamar e dizer, olha, formate um curso para que nós possamos deixar os nossos profissionais tecnicamente capacitados para estar utilizando com essa prática na nossa área. Eu gostaria muito que isso acontecesse. Eu me coloco aqui à disposição da CESAB, né, para que isso ocorra. Fora isso, eu só posso lhe dizer que o meu curso começa em 2023, em março de 2023, e que no Instagram da Ciranda dos Aromas você pode estar acompanhando para a gente todo esse cronograma que acontece, mas que aí não é oriundo de uma instituição pública, né? Seria uma instituição privada. Gessilene, ela pergunta, mas você também já respondeu, né? Onde conseguir os óleos essenciais pelo SUS.
Também outra pergunta nesse mesmo sentido. E aí Thaisa diz o seguinte, que a diferença de um veneno de um medicamento é a dose, né, a sua dosagem, e a toxicidade é objeto de muito estudo ainda. Então, ela diz que está apaixonada aqui por essa palestra, né, pelo que você trouxe aqui nessa tarde. E realmente interessante o que ela traz, né? Rita diz aqui que é extremamente necessário todo cuidado e precaução no uso dos óleos essenciais. Realmente tem empresas e pessoas que têm revendido de forma muito irresponsável, através do discurso da indústria da cura. Exatamente. Essa indústria da cura está levando adoecimento para uma população que estava saudável, né? Então, é quando eu trago esse lugar de capital, né? A que serve isso, né? A quem serve isso, principalmente? Então, nós devemos ter, sim, muito cuidado. E, sim, Paracelso, né? Paracelso é o grande mentor dessa frase, né? Onde ele nos traz que a diferença entre o veneno e o remédio é a sua dosagem. Então, Paracelso, ele nos traz essa sabedoria, essa pérola de sabedoria dentro daquilo que é o âmbito da saúde, né? Então, se uma dose equivale a 24 xícaras de um chá, para que eu vou estar ingerindo 10, 15, 20 gotas, como a indústria da cura coloca, né, que está colocando aí fora. Então, muito bem colocado, meninas, muito bem colocado. Ana Cláudia, Thaisa pergunta aqui se a vidraria, né, o tipo de embalagem mais indicada não seria o vidro âmbar. Sim, sim, o vidro âmbar, o vidro cobalto e o vidro verde musgo, né? São as vidrarias específicas para estar trabalhando com os óleos essenciais, tá certo? Mesmo estando eles diluídos, dinamizados, já gerados produtos, né? Mesmo ele nessa formatação, é a vidraria esse lugar dos óleos essenciais. O que eu fiz ali foi um experimento, tá certo? Eu fiz um experimento para comprovar a toxicidade de um óleo que é dito suave, né? Então, óleo de rosa, óleo de rosa, tão suave, tão bom. Olha aqui o que ele fez em acrílico. Imagina no nosso esôfago, imagina no nosso estômago. Tudo parece natural, né, Ana? O Quando que na é natural realidade... é dito que o que é natural não tem efeitos colaterais, não tem toxicidade, não faz mal, né? Só que a gente está vendo que faz mal. E aí eu coloquei justamente nesses acrílicos para poder fazer essa comprovação, né? Porque em vidro isso não acontece. Mas sim, a vidraria, principalmente a vidraria âmbar, tá certo? Eu gosto muito do azul cobalto também e do verde musgo, tá? E eu utilizo o verde musgo e o cobalto para diferenciar produtos, né? Mas sim, tá certíssima. O pessoal está gostando muito, a sala ainda está com todos que iniciamos. Então, Bom, alguns mais aqui... perguntas, gente. Adoro responder Tem perguntas. muitas, Luciano, Celita, parabeniza, Amanda, Mariléia, ela disse que ficou surpresa, né, com o assunto do cravo, né? Neurizete também, que muito proveitoso, enfim, vários aqui parabenizam. Ana Paula diz o seguinte, que as práticas devem ser integrativas, ela colocou interativas e complementares, como a aromaterapia, ainda é pouco difundida nas faculdades. E seria muito interessante que fosse proporcionados cursos, né? E ela parabeniza, diz que a palestra foi incrível. Muito obrigada, Ana Paula. Eu concordo plenamente com você. Os farmacêuticos que aí estiverem, né? Livro de farmacognosia, capítulo 18. Você vai ver lá óleos essenciais e toda a base química e bioquímica dos princípios ativos dos óleos essenciais. E é a partir desse lugar que eu trago os óleos essenciais para a nossa
para a nossa utilização, tá certo? Principalmente naquilo que se refere à saúde, e ao hospital, e a ambulatório, e à unidade de saúde da família, aos postos de saúde, comunidade, tá? Então, é a partir desse lugar, com essa consciência química e bioquímica que vem das ciências farmacêuticas. Mas trago também que as instituições públicas, principalmente aquilo que se refere à saúde, no nosso caso a CESAB, que eles possam pensar em promover um curso para formar esses profissionais para estarem interagindo dentro do SUS, dentro das nossas unidades de saúde da família, dentro dos ambulatórios, dentro dos hospitais. Eu sei, né, tecnicamente, nós temos 3 instâncias, a básica, a secundária e a terciária, mas eu, Ana Cláudia, sou militante dos cuidados paliativos, tá certo? Sim. E eu digo que é uma 4ª instância. Então, para mim, Ana Cláudia, nós temos 4 instâncias de saúde: a básica, a secundária, a terciária e os cuidados paliativos, né? E a aromaterapia para os cuidados paliativos tem tido resultados fantásticos. Eu fico impressionada quando eu vejo o resultado acontecer, sabe? E de pessoas que estavam adoecidas, acamadas, se levantarem, caminharem sozinhas e terem a plena consciência que elas estão prestes a morrer, mas que elas estão tendo uma boa morte, sabe? Então, assim, eu fico... Ó, eu sou uma apaixonada, eu agradeço a atenção de todos Era vocês. essa palavra que eu ia falar. Nossa, parece que o olho brilha. Brilha, Nós brilha. temos ainda muitas perguntas, mas aí vem uma curiosidade aqui, é Sim. minha mesmo, de Adeilda. Ah, Não sei se terá essa pergunta mais adiante. Em relação à aromaterapia, no caso do ambiente, né? Porque, igual a medicação, aos sim. remédios, deveria ter a posologia, né? Como fazer, quais as ferramentas, né? Como utilizar, né? Enfim, você tem Tudo alguma isso que eu ensino. orientação? Oi? É tudo isso que eu ensino. Perfeito, então. Tudo que você falou aí. Eu ensino sobre Ah, os óleos essenciais, eu ensino sobre a sua bioquímica, eu ensino sobre a sua química, eu ensino a posologia, eu ensino a forma de fazer uma consulta aromática, ou seja, é um curso completo, do início ao fim. Eu fiz um cursinho, eu vi que alguém colocou aí que fez um curso de aromaterapia. Se você fez um curso de final de semana, você conheceu os óleos essenciais. Porque um curso de aromaterapia mesmo, para você se dizer assim, poxa, eu estou capacitada tecnicamente ao trabalhar com os óleos essenciais. É 2 anos. nossa, tem que estudar, né, Ana? São 350 horas o curso de introdução. Porque Tem o que curso de mergulhar especialização... mesmo. Porque o curso de especialização, ele leva 1.400 horas, gente. Então, assim, o que nós temos na Baiana, por exemplo, é esse curso de 350 horas, que é um curso introdutório, que você enxerga o que é óleo essencial, que você entende a química e a bioquímica do óleo essencial, e você sai consciente do que é a toxicidade, para você não ficar doente nem colocar ninguém doente. Perfeito. Então, isso é muito legal. E você sai aprendendo a fazer uma consulta. Você sai aprendendo a discernir o que é óleo essencial. Né? Certo. Eu vou ler aqui de uma colega, ela diz que se chama Mara, ela é referência técnica em PICS, né, práticas integrativas, aqui na atenção primária de Feira de Santana. E Legal, eles Mara. estão implementando, né, a implementação do plano da PICS, da PS, no município. E a grande dificuldade que eles estão encontrando é justamente o que você já trouxe, que é para adquirir os materiais, né, para implantar as PICs. E como você trouxe que existe uma maneira de como solicitar os óleos essenciais pelo Ministério, gostaria de saber como faz. Mara pergunta aqui. Então, E Mara, quer responder logo, né, Ana? eu prefiro uma por vez assim, porque senão Ah, não me...
Então, Mara, você tem que ir na sua administração, tá certo? E requerer os olhos através do Sistema Único de Saúde. Eu não compreendo muito bem como isso é feito, porque a parte administrativa não era feita por mim, era feita por aquela pessoa que era do hospital, tá certo? Eu posso procurar saber, você pode depois entrar em contato comigo, se você quiser, eu posso lhe passar o contato dessa pessoa, mas eu acredito que também na CESAB, tá certo? O pessoal aí da área técnica, ela pode te dar essas orientações, tá certo? Mas efetivamente, aquela pessoa que estava lá ao meu lado, é ela que fazia essa parte, porque ela é ela a pessoa do administrativo, né, desses materiais dentro do Hospital das Clínicas. Então, eu entendi mais ou menos como é feito lá no Hospital das Clínicas e acredito que isso seja um procedimento que seja reproduzido em todas as outras áreas. Entende? Acho que respondeu, né? Aqui eu vou ler, são duas, mas assim, eu acredito que é tranquilo para você responder. Muito boa a palestra e diz aqui que foi importante o seu alerta quanto aos cuidados ao utilizar os óleos essenciais. É importante conhecer e estudar para poder utilizar. E Thais, a que falou sobre o vidro âmbar, ela disse que o vidro âmbar não interage, né, com a química dos óleos, os óleos Exatamente. essenciais, e também protege da luz, caso seja fotossensível. Ela pergunta se você concorda. Sim, plenamente. E Plenamente. Rita diz assim, eu estou um pouco apressada, viu, Ana, porque eu sei que Tranquila. nas unidades as pessoas saem às 15 horas, às 17 Sim. horas, e a gente ainda tem mais de 30 mensagens aqui. Vai lá, Então, Maria. eu vou lendo, vou lendo. Rita disse o seguinte, se você poderia trazer com mais detalhes como foi esse trabalho no cuidar das pessoas com os óleos essenciais na atenção básica, Sim. exemplificar situações ou trazer algum caso concreto. Ou se o trabalho for mais de resgate dos saberes tradicionais, como chás, escalda-pés, banhos e etc. Então, engraçado, eu ia até colocar aqui algumas fotos de alguns tratamentos que foram feitos. Lá no ambulatório Magalhães Neto, nós recebemos muitas pessoas, muitas mulheres, efetivamente, do Aristide Maltês, tá certo? Porque as cirurgias, né, os quadrantes de CA no seio, eles têm uma tendência a, a, a terem uma certa dificuldade de cicatrização. E nós, a partir de uma pessoa que frequentava o Aristides e passou a frequentar lá, a conhecer o nosso trabalho, ela foi trazendo essas mulheres que já tinham utilizado de tudo dentro da medicina alopática, né, da farmacologia alopática, e dentro também dos processos naturais, né, da farmacopeia, mais naturais, das plantas medicinais, e não tinham conseguido cicatrizar. O processo era inflamatório e de cicatrização. Inflamava porque não cicatrizava, porque não fechava, né, a ferida. Então, nós fizemos essas pessoas, nas suas anamneses, elas relatavam que já estava com isso há um ano e meio. Chegamos a pegar uma pessoa que estava há 2 anos nesse estado, né? Da cirurgia não fechar. E em giro de 2 meses, nós fechamos essas feridas. E aí, uma das médicas, né, que eu honro muito, essa pessoa, ela saiu do Aristides para conhecer o nosso trabalho lá nas clínicas, porque ela disse: eu vou promover isso aqui, porque o que eu tenho de paciente que não consegue fechar a ferida, e aí nós tivemos, assim, uma fila realmente de mulheres que vinham do Aristide para poder pegar essa pomadinha que a gente fazia para poder fechar essas feridas que eu passei a chamar de feridas de quadrante, né? Porque como é denominada a cirurgia. Então, essa é uma das coisas,
dos efetivos dos nossos trabalhos, né? Dos resultados, né, Os Ana? resultados, dentre muitos outros. Fibromialgia, então, ambulatório da dor mandava pessoas para gente que não tinha mais o que fazer com as dores fibromiálgicas. E aí a gente fazia um óleo certinho, onde a pessoa deitava na maca e era aplicado em forma de massagem, né? Nós tínhamos massoterapeuta para poder aplicar esse óleo, entregava esse óleo para essa pessoa, que ela pudesse todos os dias, manhã e noite, se banhar com esse óleo no chuveiro, entende? E a gente teve resultados fantásticos com a fibromialgia, a gente teve resultados fantásticos com o TDAH, e continua tendo, porque eu continuo tratando pessoas, tá certo? Isso é importante. Meu mestrado, que eu estou querendo dar entrada, mas eu já tinha levado o meu projeto para a professora, né, Mônica, tem a ver com transtorno disfórico pré-menstrual e aromaterapia, porque eu me cuidei, eu tinha uma TPM absurda, né, dores absurdas, e foi com os óleos essenciais que eu me curei, e a partir de mim eu apliquei nas minhas amigas, e assim foi crescendo, né? E aí as pessoas chegam para mim para poder cuidar da cólica, da TPM, porque não aguenta mais, do estresse, tá certo? Estresse pós-traumático. Outras questões que a aromaterapia trata com um primor fantástico são questões de luto, né? A pessoa enlutada. Então, aquele processo de depressão, e aí eu já vou para a saúde mental, onde a gente tem uma ligação muito, muito forte, muito intensa com o CAPS Oswaldo Camargo e com o CAPS IA, do IAPI, né? Que é infância e adolescência. Então, a gente trata essas pessoas com óleos essenciais, com resultados dentro da saúde mental, também de uma maneira muito positiva, entende? Então, assim, são vários os resultados efetivos desse lugar dos óleos essenciais. E, assim, a linha de pesquisa desenvolvida para a comprovação desses resultados, a gente vai trabalhar na química e na bioquímica. Não tem para onde correr. Quando você quer comprovar um resultado efetivo daquilo que é um princípio ativo, você vai ter que partir para a bioquímica, você vai ter que partir para a química. Então, a nossa linha de pesquisa ela é toda desenvolvida dentro da química e da bioquímica, que eu chamo de aromática, né? Química e bioquímica aromática. E dentro de um projeto terapêutico singular, né, Ana? Porque de Sim, acordo sim, com a sim. necessidade, né, eu estou entendendo, de cada pessoa, né? Perfeito. Sim, sim. Miriam aqui lhe parabeniza. Parabéns, Ana, pela sua clareza e objetividade ao trazer tanta informação relevante em tão pouco tempo. Realmente, Miriam, o tempo é pouco, precisaríamos de mais tempo. Vamos pedir aqui, Ave fechar Maria. deixa eu fechar Ui, aqui, só um quase instantinho. caía. As pessoas, para fechar o áudio, gente, a gente consegue fechar de alguns, não de todos. Sim. Só um instante. Sim, vai ficar gravado, estão perguntando aqui. Perguntam também, Ana, se os óleos essenciais podem ser aplicados diretamente na pele ou todos devem ser diluídos? Preferencialmente, todos devem ser diluídos. Ali, aquele vidro que não pôde ser colocado, né? Não deu aqui para colocar. Eu mostro justamente isso, porque o óleo de rosa é um óleo dito suave, é um óleo dito tranquilo, né? E aí ele faz um buraco em um pote de acrílico. Então, sim, todos os óleos essenciais preferencialmente devem ser diluídos. A não ser que seja um caso muito específico, né? Por isso que dentro do curso eu ensino que nós temos que fazer uma anamnese e como fazer essa escuta ativa e sensível diante daquilo que o outro nos traz como demanda, pensando nos óleos essenciais, nos possíveis óleos essenciais para a demanda que a pessoa está ali lhe falando, né, lhe trazendo. Então, você primeiro precisa escutar o que a pessoa traz
para depois formular algo. E essa fórmula deve haver uma interação entre o físico e o psicológico, tá certo? Para que isso seja formatado uma sinergia compatível com aquilo que é a demanda da pessoa. Tá certo? Tem vários relatos aqui, né? Devido ao adiantar da hora, eu concordo com a Miriam que a gente precisaria de uma outra, viu? Viu, Sim, Ana com Cláudia? certeza. Estou aqui disponível. Muita pergunta. O pessoal está aqui apaixonado. Catarina diz o seguinte, que ela gostaria de ouvir sobre as trocas de experiências que têm acontecido aqui no Nordeste. Ela se formou aqui em Salvador, mas atualmente mora em Recife. E foi lá em Recife que, a partir da residência em saúde mental, que ela pôde vivenciar os 2 centros de PICS no SUS, Sim. extremamente ricos e com muita procura e adesão da população. Aí ela quer saber como, se você, né, tem esse conhecimento, como tem sido esses diálogos e intercâmbios entre os profissionais e serviços para fortalecimento e ampliação da política nos municípios e nos estados. Se você tem, né, esse conhecimento, essa informação, né? Porque a Não, gente não está em todos os lugares, né, Ana? Então, exato. a gente trabalha em um município, aí não sabe em relação a todo o estado. Eu acredito que essa seja a sua realidade, né? Isso, essa é a minha realidade, né? Quando eu desenvolvendo a aromaterapia, o mais longe que eu cheguei foi Lauro de Freitas, que é o município vizinho aqui, né? Então, lá eu pude ir, fazer, explicar, ensinar, né? Mas eu estou muito dentro disso que é aqui em Salvador. E eu acredito que o seu estado, né, o seu município, ele vai interagir com as suas especificidades, né? Mas me fez recordar muito, Aldeida, um momento ao qual, na criação da política estadual de práticas integrativas aqui da Bahia, né, a qual eu fiz parte junto com muitas outras pessoas e foi um momento assim muito positivo, muito legal, muito gostoso de se viver, né, na criação dessa política, aonde nós buscávamos ler as cartilhas dos outros estados, né, para então a gente ter uma ideia e poder criar a nossa. Isso foi muito legal. E aí eu me recordo que Rio Grande do Norte, São Paulo, Rio de Janeiro, a gente leu várias cartilhas, né, que já tinham desses estados que já tinham criado as suas políticas e a forma de interação e de implementação dessas políticas. Foi um momento muito positivo, mas assim, eu não saberia dizer isso do estado dela, nem do município, porque eu estou alocada aqui em Salvador e é bem isso que a Aldeída falou, né? Eu conheço essa realidade. E mesmo É, assim, estou conhecendo hoje, efetivamente, eu estou conhecendo ela superficialmente, porque nós estamos saindo de uma pandemia, né? E desse lugar de pandemia, eu também me resguardei e me mantive sem, sem tantas palestras, sem tantos fazeres, né? certo. É isso mesmo, né? E acredito que ela entenda, porque são situações, né, peculiares, singulares, né? Uhum. Perfil de profissional, entre uma série de questões, né? Sim. A Jaqueline, o pessoal lá de Pernambuco, eu sou pernambucana também, viu, Ana? Eu adoro Pernambuco. Ah, tá. Meu coração está lá. Aí Jaqueline diz aqui, vivenciei em Recife o quanto as PICs ajudam a diluir as demandas do SUS em diversos âmbitos. Lá tem centros especializados para as PICs, totalmente gratuitos e disponíveis para a população e para que os profissionais da rede possam encaminhar os usuários. E acredito, Jaqueline e Ana, que devem ser direcionados não só para os pacientes, como também até para os próprios profissionais, né? Visto a Sim, pandemia, né, que ainda estamos, infelizmente, vivendo esse período, e que os profissionais de saúde tanto precisam, né, de acolhimento, de sim, tratamento, de tudo, enfim. sim. Então, é um relato bacana dessas duas colegas, né? Eles perguntam aqui em cada município, mas como você já falou, é uma situação peculiar, aí não tem como a gente saber como vai ser implementado nos municípios, né? É Uhum. que é uma questão aqui administrativa, a lista de presença da web, ela vai ser encaminhada pelo e-mail, viu, Jaqueline?
Neurizete está perguntando aqui se você tem algum site que pode seguir. Na realidade, você falou do Instagram, né? Que você, Isso. aí depois você pode, quem tiver interesse, né? Já respondeu esse que pode ser diluído. O Instagram é Ciranda dos Aromas. Vai ficar gravado sim a nossa web, só que agora nesse período eleitoral, né, nós temos restrições e seguimos rigorosamente, por ser uma instituição, né, CESAB, essa legislação. Então, a gente não está nós não estamos nas redes sociais, né, Facebook, Instagram, etc., o núcleo, a Sim. Telesaúde, só pelo site. Então, vai ficar gravado, eu estou respondendo a Jéssica, vai ficar gravado, mas só no próprio site. Ana Cláudia diz o seguinte: é preciso que os profissionais de Pix façam mais barulho nas mídias onde mais for possível, para ampliar o alcance destes tratamentos. É inaceitável que a população tenha acesso reduzido ao mínimo. Então, é a Ana Cláudia que faz esse relato, né, a opinião dela, e ela também parabeniza pela sua, não foi aula, foi esclarecimentos, conversa, enfim, né? E desperta o Isso. interesse em quem não conhecia, como eu, por exemplo, Uhum. né? Não conhecia assim, dessa maneira e Posso lhe dizer dessa uma coisa, forma tão Aldeida? cuidadosa. Oi? Posso lhe dizer uma coisa? Pode, sim, com Um toda dos certeza. princípios ativos dos óleos essenciais e que tem assim uma grande importância devido aos seus efeitos, né, na fisiologia humana, chama-se aldeído. Ai, 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 me fez lembrar a época de faculdade de colégio. Ah, muito bacana. Só que o meu não tem o L, AD, não tem o L antes, não, mas me chamavam, Uhum, era apelido. tá bom. É, Nunca mais me recordou o aldeído. aqui as colegas colocam o seu endereço no Instagram, a Paula disse que seria um curso, seria muito bom se a CESAB ou o Ministério da Saúde, uma instituição pública, né, Sim, sim. O ofertasse, ministério, é, é, preferencialmente, né? preferência, Deve sim, sem ofertar. dúvida, para atender a população, né? Uhum. Porque E aí tudo eu isso que nós concordo com a Ana fazemos, Cláudia, né? né? A gente tem que Sim. fazer barulho para poder me achará, porque eu também sou Ana Cláudia, tá certo? A gente tem que fazer barulho para que a gente possa requerer o que nós temos por direito. Nós temos direitos a PICs, nós temos direito às práticas integrativas. Então, nós temos que fazer barulho para que esse direito seja realmente efetivado e que a gente possa ter a educação correta, que a gente possa ter o acompanhamento correto, o cuidado correto, né? E que a gente possa usufruir disso, já que existe e já que está disponível há 16 anos, né? É. Então, e a aromaterapia há 4 anos, né? Então, a gente tem esse direito. Então, que a gente possa, sim, requerer, né, ao federal, A qual instância, lugar, né, responsável, né, exatamente, Ana? exatamente, as instâncias responsáveis, obrigada, Responsáveis, as instâncias responsáveis para responsáveis, que isso possa acontecer, né? com Não só o certeza. ensino, mas também o cuidado. Porque eu sempre digo isso, que a gente, por exemplo, daqui a esse horário, com 70 participantes ainda, já pensou que maravilha? Sempre qualificando, né, para qualificar o atendimento à população. Não é? Não é só com o objetivo de fazer para si, mas de Sim, atender melhor, de conhecer e de estudar. E para aplicar, tem que estudar, como você trouxe, sua fala inicial foi essa, cuidado. É importante, mas precisa estudar, né? sim, Aqui, sim. Carla diz o seguinte, eu como paciente e aluna, digo que a aromaterapia foi e é uma virada de chave em minha vida. Ela colocou virada de chave entre aspas, né? Que foi realmente interessante para ela, né? Uhum. Eles perguntam aqui, eu não sei se você vai lembrar, ou se pode colocar no chat, não sei, nome de livro, não sei se você vai lembrar. Bem, só mais uma pergunta agora, pelo adiantado da hora, deixa eu ver aqui. Graça aqui explica.
o que você acabou de dizer, né, que vocês começaram, né, e logo em seguida veio a pandemia, e que oferecem um pouco de yoga, reiki, né? Isso. E acredito que a auriculopuntura, também um curso de atualização. No momento, a partir da diretriz de formação e educação permanente, estão buscando firmar parceiros com a escola, né, de saúde pública e outras instituições formadoras. A educação continuada, isso é a fala de Graça, que a educação continuada tem ocorrido através das web palestras, isso mesmo, e videoaulas, da qual contamos com a presença de Ana Cláudia, que é o que nós estamos fazendo aqui, né, Graça e Ana Cláudia? Me recordo que Graça me convidou na pandemia para a gente falar de Covid, e eu saí toda protocolada para a gente poder falar de aromaterapia e o Covid, né? Me recordo disso, foi muito positivo aquilo ali também, aquela palestra. Então, assim, tem mesmo aqui, como eu falei anteriormente, nesse período eleitoral não ficam disponibilizados no YouTube, mas tem lá no site PDF das apresentações, né? Então, Graça ainda continua aqui dizendo que sempre disponível, que a Ana Cláudia sempre está disponível para compartilhar conhecimento, como nesse momento. Então, gratidão à presença de todos e de Ana. Então, o Núcleo Telesaúde Bahia, através das palavras de Graça, é o nosso sentimento em relação à sua presença hoje aqui, Ana. Eu que agradeço muito. Tem mais uma mensagenzinha. Não querem terminar, não, viu? Quando a gente vai terminar, quando a gente vai terminar, eles colocam aqui, ó. Jaqueline diz que amei, parabéns e obrigada, já quero ser paciente e aluna de Ana. Bem, mas pelo adiantado da hora, Neurisete agradece, nós que agradecemos pelo adiantado da hora, como eu já falei, né, os colegas precisam se deslocar às vezes de um município para outro, enfim. Então, nós aqui do Núcleo, Ana, pedimos que faça sua fala, né, final, para que a gente encerre essa tarde, que começamos com problemas técnicos e terminamos de forma tão harmônica. Pois é, então, gente, eu agradeço a cada um de vocês terem estado aqui, né? Enfim, eu estou sempre disponível para a Graça, para a Luísa, para a CESAB, para a comunidade, para aquilo que é a educação, né? Eu me vejo nesse lugar de cuidado através da expansão do conhecimento, e de um conhecimento verdadeiro, que não prejudique, né? Então, eu só tenho mesmo a agradecer a vocês, Luísa, Graça, todo o pessoal da CESAB, a você, Hilda, que me deu tanto apoio nesse lugar de tecnologia, né? E a todos que estão aqui por terem estado conosco, né? Não se permitam serem enganados, tá certo? Por essas empresas americanas que chegam aqui só querendo ganhar o nosso rico dinheirinho, tá certo? Procurem estudar aromaterapia de verdade. Tem muita gente enganando aí, fazendo cursinho de final de semana, mas é cursinho de final de semana para vender produto, tá certo? Enfim, muita gratidão, muita gratidão. Estou aqui disponível para a CESAB, para essas minhas companheiras, né, desse lugar de práticas integrativas, e, enfim, não tenho mais nada a dizer, só gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão é nossa também. Depois vamos ver uma próxima, né, quando você tiver disponibilidade, falar com o pessoal da área técnica, né, com Graça, e aí a gente articula essa web, porque foi realmente encantadora e esclarecedora. Então, a todos uma boa tarde, obrigada, Ana, mais uma vez. Forte abraço a todos e bom trabalho. Bom retorno também. Tchau, pessoal.